ela com você, comigo de pé, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 18, nós vamos ler do 18 até o 20, Lucas 9, 18 até o 20, eu vou ler na Nova Versão Internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da sua, mas no final a gente vai chegar no mesmo lugar, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Até aqui. Feche os teus olhos. Pai, mais uma vez, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai. Pai, a tua palavra é a verdade, e a verdade nos liberta, Deus. Pai, a tua palavra nos traz cura, tua palavra traz salvação, tua palavra traz libertação, ressurreição. E nesta noite a tua palavra está sendo ministrada neste lugar. E eu peço ao Senhor, Pai, que fale conosco de uma forma muito simples, de uma forma muito amorosa, Pai. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, ele possa, à medida que eu for falando, ir traduzindo a cada um dos corações e a cada um dos ouvidos, de uma forma que os teus filhos possam entender com clareza a palavra do Senhor. Que não reste nenhuma dúvida, que não fique dúvidas. Que cada palavra, meu Deus, que saia da minha boca, não seja minha, mas sejam palavras do Senhor, Pai. Que nesta noite eu seja aquela mula que um dia o Senhor usou. Que o Senhor possa me usar nesta noite e falar com o teu povo neste lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, segure na minha mão e me conduza em todo o tempo pelo caminho que eu devo andar. Que eu não conduza nada, que eu seja conduzido pelo Senhor, que eu seja dirigido pelo Senhor, em tudo o que eu for falar. Eu repreendo agora, Pai, todo mal, eu repreendo agora toda obra do inferno, eu repreendo agora todo o intento de Satanás, que tenta roubar a semente que será semeada nesta noite. Meu Deus, que cada coração esteja blindado, que cada coração esteja protegido pelo teu sangue, Jesus. E que essa semente que será semeada nesta noite, ela possa cair em uma boa terra, e ela possa produzir a 100 por 1, Pai. Que venha a transformação sobre as nossas vidas, através da palavra do Senhor. Graças nós te damos pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus amado. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Meus amados irmãos, essa mensagem, na verdade, eu ministrei ela há alguns anos atrás, e eu estava durante a semana orando a Deus, pedindo a Deus sobre o que falar nessa noite em especial, porque nós estamos diante de um memorial tão importante para nós. E Deus, ele foi trazendo, alguns fragmentos dessa mensagem no meu coração. E ao longo da semana, conversando com alguns irmãos, algumas coisas foram testificadas no meu coração acerca dessa mensagem. E eu creio que certamente o Espírito Santo, ele vai testificá-la no teu coração, assim como ele testificou no meu coração. Queridos, quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos o Senhor Jesus orando, e ele estava ali orando junto com os discípulos dele. E quando ele estava orando junto com os discípulos dele, Jesus, ele vira e faz duas perguntas para os discípulos. É interessante que ele faz duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos é: o que as pessoas estão falando sobre mim? O que estão dizendo aí sobre mim? E aí então os discípulos dizem: olha, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta, eles estão dizendo que o Senhor é isso, eles estão dizendo que o Senhor é aquilo.
E depois que Jesus ele ouve isso, Jesus vira para os próprios discípulos e ele pergunta aos discípulos: e vocês? E vocês, meus discípulos? E vocês que são chegados meus, que caminham comigo, o que vocês falam sobre mim? Ou o que vocês pensam sobre mim? Ou quem sou eu para vocês? E aí o Pedro, como sempre, ele responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E queridos, essa mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos, é uma pergunta que eu e você também precisamos ter respostas para ela. Porque nessa noite Jesus está perguntando para mim e para você: e para você, quem eu sou? Quem eu sou para você, filho? Quem eu sou para você, minha filha? O que significa para você a minha pessoa, a pessoa de Jesus? E nessa noite, diante dessa questão, quem é Jesus, que é o tema dessa mensagem de hoje, quem é Jesus? Eu anotei algumas coisas, algumas respostas, que eu gostaria nesta noite de compartilhar com você, acerca de quem é Jesus. Talvez muitos de nós conhecemos a Jesus, já ouvimos falar de Jesus, caminhamos com Jesus. Muitos de nós podemos nesse momento dizer: eu conheço muito bem quem é Jesus. Mas nesta noite eu tenho certeza que, ainda que você conheça muito bem a Jesus, há verdades que serão ditas aqui, que certamente penetrarão no seu coração, de uma forma que nunca penetraram até esse momento da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Enquanto eu orava hoje, pedindo ao Senhor sobre esse assunto, o Senhor ministrava ao meu coração sobre isso. Abra o seu coração para aquilo que Jesus vai dizer. Abra o seu coração para a pessoa de Jesus, para quem Ele é. Abra sua mente para ouvir quem Ele é. E receba essa palavra na sua vida, tome posse dela na sua vida, para que você possa viver e desfrutar tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu chamado, em tudo. Tome posse, amém? Então Jesus, ele faz essa pergunta: e vocês, e para vocês, quem eu sou? E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite acerca de quem é Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá para João 1:29. Queridos, nessa noite eu vou usar muito a Bíblia. Então, se você trouxe aí um caderninho, vai anotando, tomando nota, porque senão nós vamos ficar aqui e eu não tenho tempo, para a gente conseguir passar por todos esses versículos, porque o meu tempo vai estourar, amém? Então vai anotando aí, vai tomando nota. João 1:29, ele diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, João Batista, aqui ele está anunciando a Jesus, mas João Batista era alguém que conhecia Jesus. Na verdade, João Batista, ele era um parente de Jesus, e nós percebemos que ele poderia ter anunciado o seguinte: vejam, eis que vem aí meu primo Jesus. Mas ele não disse isso. Porque João Batista não disse: vejam que vem aí meu primo Jesus? Porque João Batista era alguém que conhecia muito bem quem era Jesus. Ele conhecia muito claramente quem era Jesus. Ele não tinha dúvidas de quem era Jesus. E por isso, ele anuncia em alto e bom tom: vejam, quem está se aproximando é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora veja, queridos, por que é que ele anunciou isso? E ele anunciou isso em alto e bom tom, porque ali haviam muitos homens, haviam muitas pessoas ao redor de João Batista, que estavam lutando para se libertarem dos seus pecados. E quando João Batista, ele anuncia
em alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele estava anunciando isso para que aquelas pessoas pudessem entender que Jesus, Ele nos perdoava, que Jesus os perdoaria e os purificaria de todo pecado. E nessa noite, a minha palavra a você, quando vem diante de você essa pergunta: quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoa e purifica você de todos os seus pecados. Aliás, Ele é o único que pode fazer isso. Olha o que Ele também diz lá em 1 João, né, Renato? 1 João 1, né? Olha o que Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, queridos, entenda: é necessário confessarmos os nossos pecados, é necessário haver um arrependimento em nós. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado, mas para que eu e você sejamos purificados dos nossos pecados, nós precisamos sair do nosso esconderijo e abrirmos diante dele os nossos pecados. Veja, querido, eu não estou dizendo que você tem que confessar os seus pecados para um homem, mas eu estou dizendo que você precisa confessar os seus pecados para Jesus. Para Jesus. Apesar da Bíblia, lá em Tiago, ela dizer que quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. Mas para que nós sejamos curados, é necessário que nós confessemos os nossos pecados a um outro irmão, a um outro homem, de confiança nossa. Mas nessa noite eu quero mostrar a você que Jesus é aquele que te purifica de todo pecado. E sabe, querido, o nosso grande desafio está aqui. Porque a maioria de nós, quando cometemos um pecado ou cometemos um erro, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar de Jesus, é sairmos para longe de Jesus e não nos aproximarmos de Jesus. E nessa noite eu quero que você entenda: Jesus é o Cordeiro de Deus que te purifica e me purifica de todo e qualquer pecado. Então não vá para longe, venha para perto. Aliás, nesta noite é uma noite de Santa Ceia. E muitos de nós, quando chegamos diante desse cenário, nós olhamos para nós, e muitos de nós não entendemos a importância de participarmos do corpo e do sangue do Senhor, porque às vezes nós temos pecados, e nessa noite é uma noite de conserto, e enquanto eu estiver ministrando aqui, você tem toda a liberdade de falar com o Senhor. E se você carrega com você algum pecado, se você carrega com você algo que você entende que desagrada ao Senhor, vá falando com o Senhor nesse momento, porque Ele te purifica de todo e qualquer pecado. Amém, queridos? Quem é Jesus? Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida. Olha lá o que está escrito em João 4, João capítulo 4, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Queridos, Jesus estava diante de uma mulher que havia muitas frustrações. Jesus estava diante de uma mulher que passava por muitas frustrações na sua vida. Ela estava já passando por tantos processos de casamento, então ela carregava com ela tantas decepções amorosas. E Jesus, ele se aproxima. Aliás, queridos, Jesus, ele muda o percurso da caminhada dele,
o itinerário dele para passar somente nesse poço, para poder encontrar-se com essa mulher. E essa mulher, ele começa um diálogo com essa mulher, e ele fala sobre a água viva. E queridos, muitos de nós nos encontramos como essa mulher. Talvez você seja como essa mulher, não talvez na sua vida amorosa, mas talvez você esteja carregando com você decepções na sua vida profissional. Talvez você esteja carregando decepções na sua vida, com o relacionamento com o seu pai, no relacionamento com a sua mãe, com os teus filhos, com os teus irmãos, familiares. Talvez você carrega decepções na sua vida profissional. Talvez você venha trazendo com você decepções. E nada sacia essa sua sede. Você pensa que um carro vai saciar a tua sede. Você pensa que uma casa vai resolver o seu problema, mas escute, nada disso vai resolver o seu problema, vai resolver momentaneamente, porque a única coisa que vai matar a minha sede e a sua sede é a água viva, e o nome dele é Jesus Cristo. Muitos de nós compramos uma casa nova e achamos que isso vai resolver o nosso casamento, e não resolve. Muitos de nós compramos um carro novo e achamos que viajar de carro novo vai resolver o nosso casamento, mas não resolve. Resolve no primeiro momento. Com 2 viagens, as brigas voltam. Com 2 meses morando na casa nova, os problemas voltam. Nós mudamos de emprego e achamos que é o emprego. Nós mudamos de igreja e achamos que é a igreja. Mas, querido, entenda uma coisa. Assim como aquela mulher, querido, ela encontrou em Jesus alguém que matou a sede dela. Eu e você também precisamos encontrar em Jesus essa mesma água viva. A minha vida e a sua vida, ela precisa ser saciada por essa água viva, por nome Jesus, querido. Quem é Jesus? Ele é aquele que sacia toda a nossa sede. E eu vejo hoje em dia, cada vez mais, uma humanidade que não consegue ser saciada por mais nada. Por mais nada. Nada mais satisfaz o homem. Nada mais. Nunca está bom, nada está bom. O carro não está bom, a casa não está boa, a família não está bom. O emprego não está bom, o salário não está bom, nada está bom. Meu irmão, escute bem. Enquanto você não entender que é Jesus quem sacia tudo isso dentro de você, você vai continuar vivendo a sua vida insatisfeito, murmurando e reclamando de muitas coisas. Amém? Olha o que João 7,37 diz. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Sabe, meu irmão, eu gosto de usar exemplos, e tem coisas que me trazem um impacto tão grande. Há tempos atrás, eu e a Rose fomos fazer um aconselhamento. Na verdade, nós fomos orar por uma menininha, e nós chegamos no condomínio, e nós entramos no condomínio, e nós fomos numa casa linda, né? E uma família linda. E quando nós estávamos ali orando pela menina, nós percebemos que haviam muitos problemas dentro daquela casa. Aquela família estava quebrada, despedaçada, né? Uma separação estava muito próxima ali. E nós começamos ali um trabalho. E quando nós saímos de lá, nós fomos para um outro lugar, né? E eu falei para a Rose, na hora que eu entrei no carro, eu falei: Rose, que coisa, né, Rose? Meu Deus, um carro tão bom na garagem, uma casa tão boa. Não tinha 18 quartos, mas era grande, né? E aí
eu falei, mas tanta infelicidade, tanta tristeza, tanta insatisfação ali dentro, né? Um marido olhando para a esposa e só vendo os defeitos, uma esposa olhando para o marido e só vendo os defeitos, e se esquecendo de olhar ao seu redor e dizer, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu tudo isso, e nós temos saúde. E nós saímos dali e fomos para uma outra casa, o oposto da onde nós estávamos, aonde malemar se tinha um lugar para dormir, aonde a cozinha e o quarto e a sala era tudo no mesmo ambiente. Eu falei, aqui é tipo um loft, né, irmão? Glória a Deus, né? Aqui você já cozinha, dorme, já assiste televisão, tá todo mundo aqui, tudo junto, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, pensa numa boca que falava o nome Jesus, e uma satisfação que era impressionante. Cada palavra que aquela pessoa dizia, o meu coração se enchia de alegria, dizia, meu Deus, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, era como se Jesus estivesse dando tapas na minha cara, dizendo assim, presta atenção, filho, eu vou te dar uma lição hoje, prática. E ela dizia assim, sabe, pastor, nós não temos nada, mas nós temos tudo. Nós só temos isso aqui, mas nós temos tudo. Nós temos Jesus. Os nossos filhos estão na igreja, o nosso casamento é uma bênção, meu marido é um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e nós estamos unidos, e nós cremos que o Senhor fará muitas coisas ainda na nossa vida, o Senhor nos levará a vivermos coisas muito grandes, nós estamos muito satisfeitos com tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu saí dali, e exatamente eu olho para essa palavra e eu vejo, a sede está saciada, não com coisas, mas com o próprio Cristo. E quando você estiver saciado por Cristo, ainda que as coisas não estejam bem, da sua boca fluirá rios de águas vivas. Ainda que as coisas não estejam como você gostaria, de dentro de você fluirão rios de águas vivas. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, João 6,35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridos irmãos, a fome, ela é algo que é terrível na minha e na sua vida. Alguém com fome, meu irmão, é loucura. Você já teve fome, mas fome para valer? Uma pessoa com fome, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue, ela fica meio perturbada, o negócio é meio punk, né? Basta nós começarmos a fazer jejum, irmãos. Faz um jejum aí, né? Eu estava falando com o irmão esses dias atrás, ele falou, pastor, eu estava fazendo um jejum aí, rapaz, olha, eu vou falar para você, cara. Olha, pastor, se atravessa meu caminho naquele dia, eu não sei o que ia acontecer não, né? Eu falei, meu irmão, é assim mesmo, quando você está destruindo a tua carne, é isso que acontece. Então, quando nós temos fome, nós não conseguimos raciocinar direito. Quando nós temos fome, nós não ficamos em tempo algum felizes. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, através desse pão da vida, queridos, é que quem tem fome, come qualquer porcaria e se satisfaz com qualquer porcaria. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quem tem fome, qualquer porcaria se torna gostoso. Você já chegou na sua casa com fome, mas com fome, varado de fome, e tinha só um pão e não tinha mais nada, sei lá alguma coisa, alguma sobra lá, alguma coisa. Quando a gente está varado, é isso que a gente vai, né? Vai abrindo armário, vai abrindo geladeira, vai caçando panela, alguma coisa, né? Vai encontrar no meio do caminho. E pensa num negócio gostoso. Você come, você fala, rapaz, está bom isso aqui, né? Glória a Deus. Se você estivesse satisfeito, você nem comeria aquilo. Mas quando você está varado de fome, vai que vai. Quem tem fome, come qualquer coisa e se satisfaz com qualquer coisa. E quando Jesus, ele diz assim, eu sou o pão da vida. O pão, queridos, ele representa um alimento que para nós, ele é aquele que está todos os dias na nossa mesa pela manhã,
aquele que alimenta o nosso corpo. O pão, ele é aquilo que eu e você temos de costume, né? Apesar de hoje mudar tantas coisas, né? A nossa alimentação mudou tanto, né? Hoje a gente entende que o pão até não é bom, né? Mas, enfim, naquela época o pão era, né, um alimento primordial, e ele estava na mesa todas as vezes que eles se assentavam à mesa para uma refeição. Então, o pão, queridos, presta atenção, o pão físico, ele mata a sua fome física. O pão espiritual, ele mata a sua fome espiritual. E Jesus, ele é o pão da vida. E para você saciar a sua fome espiritual, a única maneira é através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra maneira, queridos, que eu e você possamos saciar a nossa fome, a não ser Jesus. E por que eu disse para você que quando eu tenho fome, qualquer porcaria é bom? Nós estamos vivendo os piores momentos da igreja. Pastorear uma igreja hoje é o maior desafio de um pastor, porque ele não pastoreia uma igreja sozinho, ele pastoreia uma igreja com mais, pelo menos 2, 3, 4 mil pastores, que estão nas redes sociais aí fora, falando tudo o que pensam e o que acham. E quando eu e você temos fome, qualquer porcaria se torna agradável ao nosso paladar. E eu não estou aqui indo contra nenhum pastor, não estou indo contra ninguém, não estou falando mal de ninguém. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, é que você nunca pode trocar Jesus por homem nenhum na face da terra. Homem nenhum sacia a sua fome, só Jesus pode saciar a sua fome. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por pregações na internet. Não troque Jesus por pregações de pastores da própria igreja que você congrega. Você não pode ficar só ouvindo o que eu estou dizendo. Você também precisa ouvir o que Jesus tem para te dizer. É muito importante você ouvir o que Jesus tem para te dizer. Eu estou aqui como um representante de Cristo, pregando a palavra a você, mas você não pode ficar preso somente a isso. Você precisa ir nas Escrituras e se aprofundar e buscar cada vez mais essas verdades para a sua vida. E muitos de nós estamos satisfeitos só com isso. Não, para mim está bom. Volto e repito, querido, Jesus, ele é o pão da vida. E se você não matar a sua fome com Jesus, você corre o risco de aceitar e de se alimentar de coisas que não são boas para você. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Amém? Quem é Jesus? Jesus, ele é a luz do mundo. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira coisa que Jesus fez foi criar a luz. E a segunda coisa que Jesus fez foi separar a luz da... Meu irmão, luz e treva não andam juntos. Luz e treva não andam juntos. Quem anda com Jesus, de verdade, nunca terá trevas na vida dele. Quem caminha de mão dada com Jesus, quem tem Jesus como seu melhor amigo, não carrega com ele trevas. Olha o que Gênesis capítulo 1 versículo 3 diz, testificando aquilo que eu disse. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. A luz, ela é vital para o homem, querido, porque a luz, ela traz certeza e segurança para o homem. Mas a escuridão, ela traz dúvidas, incertezas e insegurança na vida de um homem. Se eu apagar a luz aqui agora, dentro desse ambiente, e deixar esse ambiente muito escuro, e eu falar para você, procura a porta lá, o que vai acontecer comigo e com você?
Nós vamos até chegar na porta, vamos dar umas caneladas nas cadeiras aí, vamos sair arrastando os lugares, vamos sair apalpando. Alguns não vão sair, vão ficar no seu lugar, porque a escuridão, ela nos traz esse medo, ela nos traz essa insegurança. A escuridão, ela nos leva a ficarmos bloqueados, parados. Agora, aonde há luz, há certeza, aonde há luz, há convicção, querido. Então você precisa entender que Jesus é a luz do mundo, e se você quer certezas na sua vida, se você quer convicção, segurança na sua vida, não quer medo na sua vida, você precisa entender que você precisa ter Jesus com você, porque quem caminha com Jesus, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não temerá, ele não temerá. E eu quero dizer a você, mais do que nunca, nós vamos precisar dessa luz do mundo, porque cada dia eu tenho visto as trevas se aproximando, e que grandes trevas serão, querido, aonde eu e você vamos ter que nos levantar como luzeiros, e irmos contra essas trevas, e haverá medo e insegurança sim, para nós. É por isso que nós precisamos dessa luz do mundo, para nós não termos medo, porque talvez nós vamos chegar diante de uma situação de negue a Cristo. Negue a Cristo. Acredite ou não, nós estamos vivendo em momentos, queridos, que cada dia que passa, eu percebo mais e mais os sinais se cumprindo e aparecendo e chegando cada vez mais perto. E se nós não nos posicionarmos, nós corremos o risco de cairmos aí num lugar que não agrada ao Senhor. E quando eu entendo que Jesus é a luz do mundo, e eu caminho com Jesus, eu passo a me tornar também luz para o mundo. Olha lá o que Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém, queridos? Quando eu e você caminhamos com a luz do mundo, nós também nos tornamos luz para o mundo. Aonde houver trevas e a luz chegar, é impossível as trevas permanecerem. Sabe, meu irmão, é impossível. Aonde um homem de Deus, uma mulher de Deus entra, as trevas não conseguem permanecer, elas não conseguem ficar, elas não suportam um homem e uma mulher de Deus, elas não suportam, elas não aguentam um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque aonde a luz está, a treva não permanece. E você é luz do mundo, querido. Entenda, comece a estar próximo a Jesus. Nós temos hoje em dia aquelas luminárias que são solares, né, que não precisam de energia, e você coloca elas durante o dia no sol, e depois você liga elas à noite, e elas, é mais ou menos eu e você, meu amado. Quando eu e você estamos com Jesus, conectados com Jesus, e a luz de Jesus está em nós, nós refletimos essa luz para o mundo. Você precisa refletir essa luz no seu trabalho. Você precisa ser luz em meio a trevas. Talvez no seu trabalho seja um ambiente de trevas, e precisa da luz, e a luz precisa brilhar naquele lugar. Eu e você precisamos nos posicionar e brilharmos naquele lugar. Brilhe, brilhe, brilhe na sua casa, brilhe no meio da sua família, a luz de Cristo. Quem é Jesus? Jesus, ele é a porta da vida. João 10:9. Eu sou a porta, diz Jesus. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Queridos, porta primeiramente nos arremete entrada. Porta também nos leva a um local de passagem. Aqui nós temos uma porta. Se você abrir essa porta, você vai passar por ela, tem uma cozinha aqui atrás. Então porta também é um lugar de passagem. E o que Jesus está dizendo é:
Entrem por mim. Entrem por mim, porque eu sou a porta para a vida eterna, a porta para a transformação da sua vida, a porta para um novo tempo na sua vida, a porta para um novo tempo na sua família. Eu sou essa porta, você precisa entrar por mim. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo. Se você quer transformação na sua vida, você precisa entender que Jesus é a porta, e é por Ele que você precisa entrar, por nenhuma outra porta. É a porta chamada Jesus que eu e você precisamos entrar. Jesus quer que você entre pela porta chamada Jesus, porque lá dentro você encontrará um ambiente de segurança, você encontrará um ambiente de paz. Sabe, meu irmão, depois que eu entrei pela porta chamada Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais a minha vida foi a mesma. O dia que eu me encontrei com Jesus, eu nunca vou me esquecer. Eu conheci a Rose, e a Rose ali congregava numa igreja chamada IPI, Igreja Presbiteriana Independente. E aí a Rose me chamou para que eu fosse num sábado lá, e naquela época eles ainda tinham uma reunião de célula lá, e os jovens estavam ali, e eles estavam adorando ao Senhor, e eu ouvi aquela canção, e aquela canção ela entrou dentro de mim, e ela nunca mais saiu dentro de mim, queridos. Nós passamos sim por muitas turbulências, mas uma coisa eu aprendi, que quando eu estou com Jesus, eu tenho segurança, eu tenho cuidado, o próprio cuidado de Deus na minha vida e na minha família, querido. Eu não sei se você já entrou por essa porta, mas nesta noite Jesus está convidando. Aliás, ele diz lá em Apocalipse 3:20, não precisa nem projetar: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Sabe, meu amado, entenda, há tantas portas que se abrem para mim e para você, portas de religião, portas do mundo, tantas portas que nos levam a tantos prazeres momentâneos, mas a única porta que vai satisfazer você, e a única porta que vai trazer paz para você e para a sua família, tem um nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quem é Jesus? Jesus é o bom pastor. O bom pastor. João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos, um bom pastor, ele cuida bem do seu rebanho. E Jesus, ele é um bom pastor. E quando nós falamos sobre cuidar bem de um rebanho, nós estamos falando de dar proteção, dar alimento, dar orientação e dar direção para o rebanho. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você, queridos. Jesus quer nos dar alimento, Jesus quer nos dar proteção, Ele quer nos dar direção. Muitos de nós precisamos de muita direção do Senhor. É isso que Ele quer fazer comigo e com você, nos alimentar, nos orientar, nos proteger. Meu irmão, quando você está debaixo do cuidado de Jesus, nada atinge a você. Pode até balançar, pode até chacoalhar, mas não afeta você. Não afeta você. Escute o que eu estou te dizendo. Agora você precisa estar debaixo do cuidado de Jesus. Dizer que está debaixo do cuidado de Jesus não é estar debaixo do cuidado de Jesus. Há uma diferença enorme entre dizer que está e estar. Muitos dizem que estão, mas será que de fato estão? Por exemplo, uma ovelha, ela precisa ouvir muito bem a voz do seu pastor. E o que o seu pastor Jesus tem dito a você? Que orientação ele tem dado a você? Muitas vezes Jesus diz: não vai por esse lugar, e nós vamos.
Muitas vezes Jesus diz: não vá, não entre nesse lugar, não escolha esse caminho. E nós fazemos o que, irmãos? Nós escolhemos exatamente o caminho contrário que Jesus está nos propondo. Há dias atrás eu estava, impressionante assim, 2 pessoas me procuraram na mesma semana, com a mesma situação, um emprego, uma boa oportunidade de emprego, mas essa boa oportunidade de emprego trazia junto com ela um desafio. Qual era o desafio? Trabalhar das 2 às 10 da noite. E aí essas pessoas me procuraram e elas disseram assim para mim: pastor, o que você pensa sobre isso? Eu disse: olha, eu vou falar com o meu coração, e eu vou falar aquilo que eu entendo, como Deus opera e age na vida das pessoas. E eu disse: uma porta que Deus abre nunca levará um filho dele para longe dele. A porta que Deus abre nunca pode levar um filho dele para longe dele. Então, se você, mesmo que seja a melhor proposta do mundo, se te levar para longe de Jesus, se eu estivesse no seu lugar, eu não aceitaria. Mas pastor, é muito importante para mim. Não, a vida é sua e você decide ela. Mas eu repito, talvez você deva chamar a pessoa e dizer: olha, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, e eu não posso deixar de servir a Deus. Se você quiser me dar uma oportunidade, das 6 às 2, das 7 às 5 eu posso trabalhar, mas das 2 às 10 eu não trabalho, porque eu não posso deixar de fazer o meu chamado, cumprir com o meu chamado. E é muito interessante como Deus age, irmãos, porque as duas pessoas tomaram seus posicionamentos, e as duas conseguiram trabalhar das 6 da manhã às 2 da tarde. É interessante isso, irmãos. Pessoas não entendem, tem pessoas que não vão entender, tem pessoas que vão dizer, como disseram para outros: mas não é o seu pastor que coloca comida na mesa da sua casa. E muitas outras coisas você vai ouvir. Agora escute o que eu estou dizendo para você, meu irmão. Fique longe de Deus um mês, para você me dizer o que você se torna. Fique longe de Deus uma semana, fique sem orar, fique sem ler a Bíblia, fique 6 meses longe de Deus, para você ver o que vai acontecer com você. Meu irmão, 1 dia, 2 longe de Deus já é o suficiente para nos esfriarmos e nos tornarmos indiferentes à presença de Deus. Então tome cuidado com isso, querido. Tome muito cuidado com essas coisas que acontecem. São decisões que nós vamos precisar tomar na nossa vida, e são decisões que muitas das vezes são radicais. Então o que o seu bom pastor está dizendo? O que é que o seu bom pastor está dizendo? Quantas pessoas tomam decisões de casamento e não ouvem a Deus? Não ouvem a Deus. E estão decididos, meses depois estão nos procurando e dizendo: olha, nós vamos nos separar. Mas, meu Deus, fizeram uma festa que parecia sei lá eu aí. Então, mas a gente entendeu que... Quantas e quantas decisões: pastor, aquele emprego não era de Deus, pastor, aquela porta, pastor... Pois é, que quando você tem Jesus como seu bom pastor, você precisa parar e ouvir o que Ele está dizendo. Amém? Uma outra coisa: quem é Jesus? A ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhes, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, Jesus, Ele é o único autor da vida. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender que o único caminho que nos traz salvação é Jesus Cristo. Não há outro caminho que não seja Jesus. E nós precisamos nos atentar a isso, porque aí fora estão dizendo muitas coisas, mas Jesus nessa noite está dizendo para você: querido, meu filho,
Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E também ele fala lá em Atos 3:15, olha o que ele diz lá: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, queridos, para comemorar, para relembrar que Ele ressuscitou, e Ele vive, e Ele virá nos buscar, e Ele virá nos buscar, e Ele virá nos buscar. Em breve Ele virá, em breve Ele estará conosco, e nós estaremos com Ele. E essa verdade eu e você temos que ter. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. É Jesus. É Jesus. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo, Jesus estava respondendo ele para Tomé, queridos, porque Tomé estava perguntando para ele: mostre para nós o caminho, e Jesus falou para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E sabe, meu irmão, escute bem, não há outro caminho que te leve a Deus que não seja Jesus Cristo, porque há muitos dizendo aí que vários caminhos nos levam a Deus. Mas nesta noite eu quero repetir e frisar a você: o único caminho que te leva é Jesus. É Jesus, não há outro caminho. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, é hora de você tomar uma decisão e entregá-la, porque Ele é o único caminho. O único caminho. Você pode andar por muitos lugares, você pode passar por muitas religiões, mas você vai chegar a essa conclusão: que não há uma sequer religião que te leve a Deus que não seja Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é a videira verdadeira. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu irmão, escute isso. Eu e você só somos ramos. Querido, um ramo, ele precisa de uma base. Quando nós pegamos uma videira, por exemplo, um pé de uva, nós vamos ver que o pé de uva, ele é a estrutura que sustenta os ramos. E o que Jesus está dizendo aqui é que se eu e você não entendermos isso, se eu e você não estivermos nele, ligados nele, nós não produziremos bons frutos, ou nenhum fruto sequer. Eu tenho falado muito sobre essa palavra radical. Radical, o evangelho radical. Evangelho tem que ser radical, conversão tem que ser radical. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu estou em Cristo, mais radical eu vou me tornando, e a minha vida vai se transformando. Mais eu luto pelo meu casamento, mais eu luto pela educação dos meus filhos, mais e mais e mais e mais e mais, cada dia mais radical. Cada dia eu vou para o trabalho e eu penso em fazer melhor e diferente dos outros, porque é radical. Mas o que faz isso em mim é Jesus. Agora, o oposto é verdade. Quanto mais longe eu estou de Jesus, mais carne eu me torno. E quando eu vejo, eu já estou no meio do grupinho que começa a se colocar lá dentro da empresa contra os donos da empresa, por exemplo. Ou eu já estou pensando em me separar, ou eu já estou infeliz com o meu casamento. Porque na verdade o problema do meu casamento não sou eu, o problema do meu casamento é a minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui, aleluia, glória a Deus. Não, querido, quando eu estou em Jesus, o problema do meu casamento não é minha esposa, sou eu. Quando eu estou em Jesus, o problema do meu trabalho não é meu patrão, sou eu. E eu preciso cada dia mais
e entender que eu preciso construir a minha vida e a minha família na base que é Jesus. Você quer uma família sólida? Você quer uma vida sólida, estruturada? Estruture em cima de Jesus, que é o alicerce, a base fundamental. Suas decisões precisam estar em Cristo. Suas decisões precisam ser alinhadas com Cristo. Elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Ao contrário disso, meu irmão, não haverá mudança. Então, vir para a igreja é importante. Congregar é importante. Fazer parte de um ministério na igreja é importante, muito importante. Mas só isso não gera em você mudança e transformação. O que gera mudança e transformação é o que você faz quando você sai daquela portinha de vidro para fora, meu irmão. Aqui dentro todo mundo é crente, e aqui dentro todo mundo é bom, e aqui dentro todo mundo é santo. É da porta de vidro para fora que nós vamos ver os frutos da nossa vida. É quando o trânsito fechar, é quando uma pessoa te afrontar, é quando a sua esposa, o seu filho pisar na bola, é quando as coisas acontecerem ao seu redor, que nós vamos ver que tipo de fruto vai ser produzido aí. Agora, quando eu estou ligado a Jesus, não tenha dúvida, queridos, cada dia que passa, frutos melhores vão aparecendo e vão acontecendo. Sabe, eu tenho pedido muito para Deus. Às vezes, é tão difícil a gente vir para um aconselhamento e a pessoa chegar e falar assim: sabe, pastor, eu queria falar bem da minha esposa. Aleluia. E aí ele começa, a ponto de você chegar e falar: irmão, tá bom, já deu, já falou muito bem da sua esposa também, meu Pai eterno. Ou eu quero falar bem do meu marido, pastor. E aí descamba falar bem do cara e tal, que ele é isso, que ele é aquilo. Meu irmão, maioria das vezes, você já sabe o que vai acontecer. Eu quero falar, pastor. Isso. Glória a Deus. Então vai. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, 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 porque ele é isso, porque ele é isso, porque ele faz isso também, porque ele faz isso, porque ele faz isso. Mas meu Deus do céu, eu fico pensando assim, ouvindo tudo isso, pensando comigo, mas não tem nada de bom. Mas não tem uma coisinha sequer de bom. Meu Deus do céu. Aonde que você achou isso aí para casar? Pai eterno. Aí vem o marido do mesmo jeito. Fala, meu Deus do céu. Que monstro é esse? Meu irmão, enquanto Jesus não for o alicerce da sua casa, as brigas vão continuar acontecendo lá dentro. Enquanto Jesus não for o alicerce da sua casa, os desentendimentos vão continuar acontecendo lá dentro. Agora escute bem, dizer que Jesus é o alicerce da minha casa não significa que ele seja. Para Jesus ser o alicerce da minha casa, a Bíblia tem que ser o que dita as regras dentro da minha casa. A minha casa anda de acordo com a Bíblia, ela anda de acordo com a palavra. Isso é colocar Jesus dentro da minha casa e criar a minha estrutura familiar sobre ele, o meu emprego sobre ele. Isso sim é construir sobre Jesus. Agora muitos dizem, não, eu estou sobre a rocha. É mesmo? Você está mesmo sobre a rocha? Será que nós estamos sobre a rocha? Se Jesus não for a base da sua vida, lembre, ele mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E cada dia mais eu olho para uma sociedade, para uma humanidade e para um cristianismo que eu vejo que ele tem percebido o que ele é capaz de fazer. E ele tem achado que ele é bom e faz. Não caia nesse erro, meu irmão. Não permita que esse veneno tome conta do seu coração. Sem Cristo, nada eu e você podemos fazer. Nada. E ainda que você possa, abra mão e convide Cristo para fazer com você. Mas pastor, eu não sei, talvez aqui tenha advogado, talvez aqui tenha engenheiro, talvez aqui tenha construtor, cada um tem uma profissão. Mas pastor, isso aqui eu faço com a mão nas costas, isso aqui eu faço com os olhos fechados. Verdade. Abra mão de todo o seu conhecimento e chame Jesus para ajudar você a fazer. Convide Jesus para participar disso. E você vai ver
o quanto isso será diferente ainda na sua vida. Ainda que você saiba, ainda que você domine aquilo que você faz, não tire Jesus do meio disso. Os pescadores, eles eram bem experimentados no mar. Certamente eles já haviam enfrentado muitas tempestades, mas quando uma tempestade veio contra aquele barco que os discípulos estavam, e Jesus estava deitado dormindo no barco, quem foi que resolveu o problema? Diga: Jesus. Jesus. E eu imagino que eles tentaram, irmãos. Eu imagino que eles tentaram até o fim. A hora que a água já estava chegando no nariz, alguém falou: cara, se nós não chamarmos Jesus, o negócio vai ficar feio e nós vamos morrer aqui hoje. Então chama Jesus. A hora que chamou Jesus, Jesus fez assim, ó, pum, resolvido. Meu irmão, Jesus entende de tudo. Jesus é bom em tudo. Convida ele para participar de tudo. De tudo, meu irmão, de tudo. Amém? Quem é Jesus? Jesus é o grande eu sou. João 8:58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Agora, olha que interessante. Lá em Êxodo 3:13. Êxodo 3:13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. O que é esse eu sou, queridos? Esse eu sou mostra o poder absoluto de Jesus. O poder absoluto de Jesus. Jesus, Ele é o que reina, o que impera e o que governa, e o poder está nas mãos dEle. Entenda isso. Nesta noite, compreenda que existe um Jesus que detém o poder e a autoridade nas mãos dele, e se você clamar pelo nome dele, ele virá e ele te ajudará em tudo. Não tenha dúvidas. Quando vier uma tempestade, quando vier uma situação difícil contra você, contra a sua casa, lembre-se, ele é o grande eu sou. E eu quero encerrar, antes de nós entrarmos para o momento da ceia, com João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Não há maior amor, querido. Não há maior amor. Compreenda isso. Talvez você esteja procurando um amor, talvez você esteja procurando algumas coisas na sua vida, que nesta noite foram ditas, e eu quero dizer para você, tudo se encontra na pessoa de Jesus. O que eu e você precisamos tem nome, e o nome é Jesus. Jesus. Jesus, meu irmão. Jesus. Você precisa de solução no seu trabalho? Jesus. Você precisa de solução no seu casamento? Jesus. Você precisa de resposta na sua vida? Jesus. 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 É tudo o que eu e você precisamos. Você está disposto hoje a isso? Você está disposto hoje a viver isso? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de cristianismo. Eu estou falando de um evangelho de verdade.
Jesus, ele era contra a religião. E nessa noite eu não estou aqui pregando sobre religião. Eu estou te apresentando a pessoa de Jesus, que é a solução para todos os teus problemas e para a sua vida. Você quer uma vida feliz? Você quer uma vida satisfeita? Você quer uma vida com um ponto de contentamento realizada? É Jesus quem vai te dar isso, querido. Não é dinheiro, não é poder, não é carreira, não é fama, não é nome, não é status, não é cargo, é Jesus. Aliás, se você quiser Jesus, você precisa aprender que você tem que diminuir e não crescer. Porque para obtermos a Jesus, é nos diminuindo e não crescendo. Quem está próximo a Jesus é humilde e se diminui, para que Ele cresça e Ele apareça. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente o pessoal do louvor, eu quero chamar o César, a Lia, quero chamar também o Tonico e a Sueli. Mas antes eu quero orar com você. Sabe, meu irmão, eu creio que todos nós conhecemos a Jesus, ou pelo menos achamos que conhecemos a Jesus. Eu creio que muitos de nós tivemos experiências com Jesus. Pode subir aqui, ó. Pode subir aqui. Eu creio que muitos de nós talvez estejam sentados nesta noite dizendo assim: tudo que o Senhor falou, pastor, eu conheço. Meu irmão, conhecer não é viver. Conhecer não é viver. Não adianta você conhecer a Jesus. Você precisa viver Jesus. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Você precisa entender que Ele quer governar a sua vida. Você precisa entender que Ele quer pastorear você e a sua família. E talvez muitos de nós carregamos frustrações, muitos de nós estamos machucados, feridos, desanimados, porque não entendemos isso ainda. E nessa noite Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, entenda, o único caminho é Jesus. E eu não estou fazendo um apelo emocional aqui nesta noite. Eu estou querendo levar você para a razão. E eu estou querendo que você aí no seu lugar entenda que não há outra maneira de você viver uma transformação na sua vida que não passe pela pessoa de Jesus. Não há outro caminho para você viver uma transformação na sua vida que não passe pela pessoa de Jesus. E Jesus está aqui nesta noite, o mesmo Jesus que estava lá junto com os discípulos é o mesmo Jesus que está aqui hoje, e Ele está aqui hoje, e nesta noite Ele quer trazer mudança e transformação para mim e para a sua vida. Ele quer trazer coisas lindas para mim e para a sua vida, para a sua família. Jesus quer mudar a sua história, mas para isso eu e você precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos fazer uma escolha, e essa escolha precisa partir de mim e de você. Então, enquanto nós estivermos aqui orando, enquanto nós estivermos aqui ministrando, que você possa ir no seu lugar, convidar Jesus para viver a sua vida com você. Você possa de fato dizer: Jesus, eu quero sim o Senhor na minha vida. Jesus, eu quero sim viver um evangelho diferente. Jesus, eu não quero mais a religião, eu quero viver Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha família, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser parecido com o Senhor. Jesus, eu não quero mais religião, eu não quero mais placa de igreja, eu quero o Senhor, só o Senhor. Eu quero que o Senhor governe a minha casa, eu quero que o Senhor governe a minha carreira,
Eu quero que o Senhor governe o meu ministério. Eu quero que o Senhor governe a minha família, o meu futuro. Eu quero que o Senhor governe o meu chamado, Jesus. Aí no seu lugar, fale com Ele. Pai, no nome de Jesus, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor cada um de nós como igreja, Pai. Jesus, nos perdoe por tanta prepotência, por tanta arrogância. Nos perdoe, Jesus, por acharmos que somos tão capazes. Nos perdoe, Jesus, porque em algum momento talvez nós nos perdemos de tantas coisas, mas nesta noite nós olhamos para o Senhor e queremos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, Jesus. Jesus, nós queremos viver o Teu plano e o Teu propósito. Jesus, nós queremos viver os Teus sonhos. Jesus, nós queremos viver a Tua vontade. Senhor, eu intercedo por esta igreja, eu intercedo por esses irmãos que estão aqui nesta noite, e eu peço, Pai, dá coragem para eles tomarem uma decisão na vida deles, gera fé no coração deles, para eles tomarem uma posição radical na vida deles, e começarem a viver Jesus em todo o tempo, a serem radicais no trabalho, no casamento, em todas as áreas da vida deles, Pai. Senhor, que eles tenham coragem de assumirem um compromisso com o Senhor, e não mais uma vida religiosa, de aparências, uma vida religiosa que se esconde por trás dela, Pai. Senhor Jesus, nesta noite, toca-nos como nunca nos tocou antes, Senhor. À medida que nós formos participando desse momento de ceia, que o Senhor possa nos visitar e nos tocar neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, ainda com os teus olhos fechados,